que tal adicionar alguns gráficos na sua aplicação para melhorar a visualização dos dados? Então, uma possível solução é utilizando a API do Google Charts. Quer ver como é que funciona? Então, fica com a gente e curte esse vídeo. Fala pessoal, o Google Charts é uma API gratuita que disponibiliza vários tipos de gráficos e vai deixar muito profissional a visualização dos dados que estão sendo gerenciados pela sua aplicação. Então no vídeo de hoje vamos mostrar como funciona, né? Então como a gente pode adicionar essa visualização dentro de uma aplicação .NET Core. Então vamos mostrar alguns tipos de gráficos que tem lá disponível no Google Charts. Vamos mostrar um exemplo utilizando um desses gráficos dentro da aplicação. Então vamos lá. Então eu vou iniciar aqui navegando um pouco pela página do Google Charts, mostrando alguns dos gráficos que estão disponíveis, né? Então aqui só mostrando gráfico de barras, gráficos de linhas, gráfico de colunas, gráficos de área, tree map, controles e dashboards. Então tem gráficos muito avançados utilizando JavaScript que você pode utilizar em qualquer aplicação, em qualquer linguagem aqui da web. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o gráfico do Pie Chart, né? Então, o gráfico de pizza. Então, aqui eu tenho como que eu vou utilizar esses dados, né? Então, ele mostra um exemplo utilizando HTML, em HTML, né? Então, tá aqui o código para que eu possa chamar esse gráfico, né? Então, todo o script para chamar esse gráfico, ele está aqui disponível. Então, o que a gente precisa gerar realmente são os dados que vão ser utilizados para o preenchimento desse gráfico. Certo? Então é isso que a gente vai mostrar aqui dentro da aplicação. Então aqui embaixo eu tenho outros exemplos, né? Então, por exemplo, o gráfico de pizza em 3D, o Donut Chart, né? Então tem algumas variações, então ele vai mudando alguns parâmetros, mas o que importa para a gente aqui no vídeo de hoje é mostrar como que a gente coloca esses dados aqui para que esses gráficos possam ser gerados. Então o gráfico que eu quero mostrar funcionando foi o gráfico de pizza, né, que eu adicionei aqui dentro da minha página Home, da aplicação de biblioteca que eu estou criando, né, onde eu coloquei aqui o número de livros que eu tenho cadastrados de acordo com a editora. Né. Então aqui eu tenho duas editoras, a editora Ética e a editora Atlas. Na editora Ética está 20% dos livros cadastrados, então tem um livro, e na editora Ética eu tenho 4 livros cadastrados, correspondendo a 80%. Então vamos ver como é que ficou o código dessa aplicação aqui. Então a primeira coisa que eu fiz dentro do projeto Biblioteca foi adicionar para facilitar a manipulação dos dados, né? Eu instalei essa biblioteca aqui, né, que é o Google Datatable.net.wrapper. Essa biblioteca aqui ela habilita aí que os usuários criem uma representação simples, né, a partir de uma determinada consulta, e essa representação ela é enviada para um datatable do Google que vai ser utilizado para a geração do gráfico. Então depois que eu instalei aqui essa biblioteca, então eu fui lá na minha Home Controller, criei mais um método da controladora, né, além dos que já existiam. Já que eu estou chamando esse gráfico a partir da Home, né? Então aqui eu criei o método livros por editora, fiz uma consulta que eu criei lá na minha classe Service, né? Obter números de livros por editora, uma consulta usando aí o Entity Framework, também está disponível aí o código, né? E a partir dessa consulta, que ele me retornou um conjunto de itens, aí eu chamo o ToGoogle Datatable. Só que eu tenho que informar nesse ToGoogle Datatable quem são os dados que estão sendo manipulados, né? Então aqui eu digo que a primeira coluna são a editora, onde eu vou estar retornando aqui o nome editora, né? Então o resultado dessa consulta aqui. E a segunda coluna que eu tenho como resultado é a quantidade, que é representada aqui pelo x.countLivros, também resultado dessa primeira consulta. Então o resultado disso aqui eu construo e faço um getJSON, que é esse resultado que vai ser recebido lá pela minha página index. Então lá na minha página index do Home, então veja que eu chamo de forma similar ao que tem lá no Google, na página do Google Charts, né? Então eu chamo o JavaScript, e aqui eu chamo a tabela, né, que eu acabei de criar lá, né? Então aqui eu tenho os dados do tipo JSON Data. Então coloco aqui algumas opções do gráfico, e aqui
eu chamo o PyChart, que foi o gráfico que eu coloquei, ele já está todo configurado e mando desenhar esse gráfico na tela, né? Então, somente adicionando esse pequeno pedaço de script, né? Então, JavaScript, eu já consigo gerar aquele gráfico lá na minha tela. Então, só rodar aqui mais uma vez para a gente ver funcionando o gráfico. Então, se eu quiser colocar outro tipo de gráfico, né, então é só mudar o meu JavaScript, né, com as opções dos outros gráficos aí que a API do Google Chart deixa disponibilizado. Então, relembrando aqui o gráfico, então está aqui criado o gráfico com as opções que eu configurei. Esse código está disponível aí nos comentários do vídeo, certo? Então, quem quiser dar uma olhada, quem quiser colocar e testar outros gráficos, só avisar. Então, a utilização de gráficos torna a sua aplicação muito mais profissional, né? Então, os dados estão sendo trabalhados, ao invés de serem exibidos através de tabelas, você exibir esses resultados através de gráficos, né? E a API do Google Charts facilita muito esse processo, né? Então, explorem os outros tipos de gráfico que tem lá disponível, né? Então, tem vários tipos de gráficos disponíveis que podem ser utilizados aí dentro da sua aplicação. Veja o que melhor se adequa e depois coloca aí nos comentários qual foi o gráfico que você usou, se funcionou bem, se teve alguma dificuldade. Então, aguardo vocês nos próximos vídeos. Grande abraço, fique com Deus, tchau, tchau.